vontade, ele foi falar de Marçal e esqueceu. E aí, ao responder quem é Renan, eu vou com outro aspecto. É que é muito apelou, vocês estão me bombardeando aqui. O programa topado de audiência assim. Renan, você se coloca muito... no Brasil hoje se coloca aparentemente bipolar. E de um lado Lula, do outro Bolsonaro. E você tenta se inserir nesse meio. Como é que você imagina se colocar diante desses dois polos? Repito, num partido pequeno, sem o fundo eleitoral, sem recursos financeiros. E um outro aspecto, com ideias que, para você chegar e pregá-las junto à grande massa, você precisaria de tempo, de rádio e de televisão nos grandes veículos. E salvo essas entrevistas, como por exemplo da 98, o tempo no programa eleitoral você não vai ter. Eu sou mais jovem, eu sou mais corajoso, eu sou mais inteligente do que eles e eu vou na cidade das pessoas. Então meus concorrentes não vão fazer o que eu faço. Então eu vou na cidade de todas das pessoas. Eu rodei praticamente Pernambuco inteiro, parei em todas as principais cidades. Onde eu não podia ir em rádio, eu ia na praça, eu ia conversar com as pessoas, eu gravava live com as pessoas, conversava com políticos da cidade e eu vou fazer isso em todo o Brasil. Eu sou o único que vai fazer isso. 41 anos, jovem, como é que surgiu aí esse movimento político na sua vida, né? Qual é a sua origem? Fala um pouquinho pra gente conhecer o pré-candidato. Não, maravilhoso, você está me dando minha chance, o que eu não consegui, maravilhoso. Meu nome é Renan Santos, eu tenho 41 anos de idade, eu nasci em São Paulo, filho de um advogado, de uma psicóloga. Eu vim de uma família de classe média, pessoas que prestam serviços. Minha família mudou de vida, foi mudar no interior de São Paulo. Eu me tornei aluno da Faculdade de Direito da USP. Larguei a faculdade, fiz política na faculdade, larguei a faculdade que eu não gostava, eu era briguento em termos políticos, já era um arrumador de confusão no melhor sentido do termo. Fui trabalhar com recuperação de empresas, aprendi muito, tomei muita paulada, virei empresário. Larguei aquilo quando veio as manifestações de 2013 e a crise econômica ali do governo Dilma I. A crise econômica atingiu a empresa que eu trabalhava. Fui começar a fazer política, liderei as manifestações pela queda da Dilma Rousseff, publiquei livro, hoje fundei uma revista, criei aplicativos. O Movimento Brasil Livre hoje fatura bastante graças ao trabalho que a gente faz. Hoje eu considero uma pessoa que é ao mesmo tempo um empresário, no sentido do terceiro setor, ou seja, eu crio coisas, administro coisas, tenho inúmeros funcionários, colaboradores, apoiadores na estrutura de trabalho da equipe e tenho também um time de voluntários que trabalham pela causa aos milhares ao redor do Brasil. Sou apaixonado pelo Brasil. Meu objetivo na política não é aquelas coisas eu gosto de cuidar de gente. Não, honestamente eu não estou aqui para cuidar de ninguém. Eu estou aqui para tornar as pessoas emancipadas e o que eu quero para mim não é dinheiro, nem sequer fama. Eu quero entrar para a história como alguém que mudou o Brasil. Eu só estou aqui para isso. Nunca foi candidato a nada, né? Nada. Você já fez demais, Túlio. Especificar, você vê que eu gostei, mas vocês estão brigando pra falar comigo, é bom, né? Especificamente no Rio Grande do Norte. Seu partido, a missão, obviamente que é um partido novo. E qual a estratégia desse partido para a sucessão no estado do Rio Grande do Norte? Aqui você está fazendo a campanha de presidente da República, mas a gente sabe que uma campanha de presidente precisa de um front stage, ou seja, de uma linha de frente e também governador, deputado estadual, deputado federal. Como é que você está organizando esse partido aqui no estado? Eu vou, se vocês toparem, eu posso trazer em primeira mão, no fim da minha turnê aqui, nossa candidatura para o governo. Agora, e os candidatos podem... Não, agora eu não posso falar. Quem espera faz a hora. Me dá 3 dias. Me dá 3 dias que eu entrego furo para vocês. Agora, vocês aqui... Mas assim, teremos deputados, chapa completa. Vocês têm representantes do MBL aqui Sim. no estado do Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Como é que tá esse movimento aqui, que inclusive trouxe você aqui para a nossa capital? A gente está criando quadros novos. A gente está com uma lógica regional e municipalista, no sentido de usar as redes sociais, mas não para pegar uma pessoa que mora, sei lá, em Panguaçu, para fazer vídeos sobre o Brasil o tempo todo. Não, vamos falar dos problemas regionais. Isso a gente está fazendo no Brasil inteiro. A gente está fazendo uma lógica diferente do político de redes sociais, que só trata de termos muito abstratos, ou termos nacionais, gerais, e voltando a usar as redes sociais para os temas locais. Isso vem funcionando muito bem. Então a gente está espalhando quadros ao redor do Brasil. A gente tem milhares de jovens que serão candidatos esse ano, e a gente está dando preferência para pessoas que são militantes, ativistas. Não que não haverá espaço para pessoas, por exemplo, o cara veio do meio policial e quer fazer parte. Dentro dos nossos valores, dentro da nossa visão de mundo, serão bem-vindos.
Não, aquela coisa assim, eu não tô dentro da sua visão de mundo, quero entrar no partido. Cara, boa sorte, vai ter um monte de partido aí pra você. Você é novo e disse que nunca foi candidato. E a curiosidade em quem Renan votou para presidente nas últimas eleições? Eu posso listar desde que eu comecei a votar quem eu votei. Vai Então lá. eu votei Serra em 2002, eu votei Alckmin em 2006. Em 2010 eu votei, infelizmente, no Serra novamente. Em 14 eu votei no Aécio, porque eram todos os candidatos basicamente que tinham antipetistas aí à disposição. Alckmin como vice de Lula. O Alckmin é um Não traidor. vou dizer os votos. Em 2018 eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Em 2022 eu anulei. O que você achou de Alckmin, então, que você já votou nele como vice, do que você chama aí do capeta? Eu conheço, o Geraldo tá na categoria do Flávio dos Judas. Né? Para um eleitor de São Paulo, antipetista, o que ele fez é uma traição com o eleitor. Ele sabe disso. Você acabou de dizer que anulou seu voto. E não seria uma traição ao próprio direito conquistado de votar no momento que você reconhece aqui e admite que anulou seu voto? E outra, que tipo de exemplo você dá hoje ao dizer que anulou seu voto e agora chegar para as pessoas, estou lhe provocando, e agora chegar para as pessoas e pedir um voto? Que não, assim, a provocação ela não funciona nesse sentido. Não, estou provocando no sentido de ser direta. Na Sim. É que assim, quando a gente ganhou o direito de votar, direito de votar para presidente, ele pressupõe o direito de anular o voto também. Quando nós não tínhamos eleições diretas para presidente, você não tinha a possibilidade nem do voto branco e do nulo. Você não tinha o direito de deliberar sobre a existência da presidência. Quando eu preguei o voto nulo, eu avisei: o Lula é um ladrão e o Bolsonaro é um ladrão. O Lula é um cara que legou a maior crise política histórica do Brasil. O Bolsonaro aprofundou ela, estando na presidência da República. Aí a pessoa, não, mas quem é o menos pior? Bom, você prefere ser atropelado por um trem ou por um caminhão? É diferente, cada um vai achar, pô, no trem dói menos. E se anular? Então você... se anular por um caminhão ou se anular? Então... Mas anular significa que eu sou oposição aos dois. Que não importa quem ganha, eu vou enfrentar eles. Mas o destino do Brasil? O destino do Brasil seria ruim como ele está sendo. Os dois são opções muito ruins. E anular também seria um Mas anular, eu só posso anular se eu não tenho uma terceira opção. Mas eu não tinha uma terceira opção. Hoje eu tô dando opção, por isso que eu sou candidato. Eu pergunto justamente... Porque eu não posso fazer campanha para algo que eu considero baixo. Eu não consigo sentar e falar, eu concordo com o PT com as políticas pró-crime que ele teve nos últimos anos e falar, vou fazer um voto na democracia do Lula. Muito menos sentar com o Bolsonaro e ver o que ele fez na pandemia, o que ele fez com a nossa revolução. No Bolsonaro ele tem um termo pessoal, porque eu sou homem. Ele atacou minha família. O Bolsonaro tentou prender meus pais. O Bolsonaro tentou fechar meu movimento. Eu não vou sentar. Em 2020 houve uma operação policial contra o MBL, tocada por um promotor bolsonarista, usando documentos mentirosos feitos por influenciadores bolsonaristas. E no meio da pandemia, eles prenderam 2 pessoas que não tinham nada a ver com o MBL. As pessoas foram soltas. Falaram que eu roubei 400 milhões, que era tudo mentira. Fizeram uma pescaria probatória no escritório do MBL. Não encontraram nada. Nós fomos inocentados de tudo. E era uma operação policial que devia ter sigilo. Deputados do Bolsonaro sabiam da operação um dia antes e estavam fazendo troça na internet. Eles comemorando, aquele Felipe G. Martins se coloca como uma espécie de herói, uma vítima do sistema, sabia e estava dando risada. Então, o regime policialesco que o Alexandre de Moraes tem hoje, o Bolsonaro endossava com a turma dele no governo dele. Então eu não vou aceitar nem a maldade do bolsonarismo, nem a maldade do petismo. Como homem eu não posso aceitar, senão eu vou desonrar meus pais e meus amigos. Eu não posso fazer isso. Então anular significa assim, uma coisa é anular porque eu não gosto de política, porque eu sou alheio. Eu anulei porque eu quero enfrentar os dois, como enfrentei o PT agora e como enfrentei o Bolsonaro. O MBL fez esse protesto ontem, representativo, e já planeja uma nova manifestação, e inclusive cobrando ali a delação do Vorcaro, é isso mesmo? Exatamente. Agora, Renan... Pra quando? Como é que vai ser isso? Bom, sexta-feira que vem, a gente remarcou já em São Paulo, na frente do Banco Master novamente, só que a discussão é se a gente pode ampliar para outros lugares. Porque nós não queremos fazer uma coisa... eu não quero fazer aquelas manifestações novamente que tem um caminhão de som enorme, com cara de discussão, aquelas músicas... Não quero. Tem que ser igual a 2013, todo mundo no chão, todo mundo na rua, porque o protesto não é a favor de ninguém. O protesto é assim, se você for mexer no Banco Master, pra pegar a provocação tua, se o Vorcaro delatar, vai cair gente da Igreja Lagoinha, que o Nicolas é envolvido. Nicolas? O Nicolas da Igreja Lagoinha andava com o André Valadão. O André Valadão tem uma fintech que está envolvida com o escândalo do INSS. E o Zettel, que era basicamente o operador do Daniel Vorcaro e que era sócio dele, que é casado com a irmã do Daniel Vorcaro, os dois, a irmã e o Fabiano Zettel, eram pastores da Lagoinha. Essa história tá fedendo pra eles e ela vai chegar do outro lado, ela envolve Lewandowski, envolve ministros do Supremo. O escândalo do Banco Master é o maior escândalo político do Brasil. Então você não dá pra ir. Ninguém. Agora, não escapa, não dá pra ter lado. A República cai. Cai.
Me chama a atenção o seu discurso, os seus vídeos, o seu posicionamento nas redes sociais me chama a atenção sobre 2 aspectos. Um, pela pregação de que você faz uma nova política. E um outro, e me permita ser muito franca sempre, é um tom um tanto agressivo. Por exemplo, você chegou aqui com a camiseta prendeu, matou. É claro que chama atenção isso. E isso denota uma agressividade, uma violência, enfim. Não é só curiosidade. Essa nova forma de fazer política não é contraditória? Não, na verdade eu não acho contraditório. Por exemplo, você trouxe aqui informações, claro, mas o seu posicionamento, eu tô sendo muito transparente, é um tanto, não é só raivoso. Eu não sou raivoso. Mas... Eu fui fofo com você. Eu não achei, né? Não achei. Raivoso? Não achei. Eu sou raivoso. Isso não é contraditório? Não. E estamos sendo extremamente elegantes os dois. Mas a pergunta é, isso não é contraditório? Essa nova forma de fazer política com essa contundência? Nem um pouco. Na verdade, assim, se eu for falar em termos de forma, eu sou bem brando em termos de forma. E eu sou bem racional. Eu vou conversar com você nos argumentos. O que as pessoas acham que o nosso conteúdo ele é muito duro e direto é porque a gente cansou de abordagens enrolonas no Brasil. No Brasil a gente fica enrolando. E aí é sempre enrolação sobre todos os termos. Se eu for falar como a esquerda fala de segurança pública, eu vou falar assim, não, veja só, a gente tem que olhar a questão dos direitos humanos, porque primeiro vamos resolver a educação. Cara, você não tem como resolver a educação, você vai entrar no bairro ocupado pelo crime organizado e tirar o criminoso de lá. E a gente fala, eu vou entrar e eu vou ou prender todo mundo, ou eu vou matar o traficante, ponto. Aí as pessoas falam, nossa, como você é agressivo. Eu não sou agressivo, eu tô só fazendo o que qualquer nação faz quando ela enfrenta um crime organizado. A França tem crime. A França não tem território da França ocupado pelo crime organizado. O Canadá tem crime. Ele não tem território do Canadá tomado pelo crime. A gente tem e fica deixando. Então o que a gente tem é um senso de urgência. Que não tem que ser confundido talvez com ser raivoso. Eu não sou raivoso. Renan, eu me considero um cara bastante racional. A gente teve na última eleição, a vitória de Lula sobre Bolsonaro foi por pouco mais de 2 milhões de votos, cerca de 2 milhões de votos. Eu estava olhando alguns números, se você pegar o eleitor, a abstenção, o eleitor que ficou em casa e não foi votar, junto com o voto nulo e o voto branco, chegamos aí a cerca de 30 milhões de votos, né? E um ganhou para o outro com 2 apenas. Esse pessoal é seu alvo principal, ou seja, quem não foi votar não quis votar nem em Lula nem em Bolsonaro, e quem foi votar chateado votou nulo e o outro votou branco, ou seja, foi numa linha de que os três segmentos não quiseram escolher nenhum das duas opções. É esse público que você vai buscar batendo duro no PT, em Lula, e batendo duro também em alguns bolsonaristas símbolos como o Nicolas e o próprio Flávio, e a extrema-direita nesse aspecto aí? Você vai buscar esse eleitorado? Uma grande pergunta. Essa é a pergunta mais difícil. Porque se fosse falar racionalmente, eu não teria falado do Nicolas aqui. Eu tenho muitos seguidores e eleitores a buscar que acham que ele é um rapaz sério. Ele não é um rapaz sério. E eu não consigo mentir. Eu tenho esse defeito. Eu não vou vir aqui. Ele não é sério, Renan? Porque o Nicolas Ferreira ele transforma as causas em espetáculo para se tornar um influencer de si. Então ele faz uma marcha lá para ser um influencer. Agora você pega as votações dele no Congresso, a participação dele legislativa, ela é nula, ela é pífia. O Nicolas, ele só pensa em ganhar seguidores, ele não aborda os problemas nacionais como tem que abordar. Ele não entrou na questão do Banco Master como deveria. Ele não fala dessa questão, que é a questão mais premente. Até porque o candidato dele, o Flávio Bolsonaro, não assinou a CPMI do Banco Master. Ninguém tá falando disso. Tem uma CPMI, o próprio Nicolas assinou. Não fala sobre o assunto, mas assinou. O Flávio não assinou. Quando houve a PEC da blindagem, que é, vamos dizer, o maior abraço à corrupção que o Congresso poderia dar, o Nicolas não foi apenas um cara que votou a favor. Ele fez campanha pela PEC da blindagem. Porque tinha um acordo ali e tal. O Nicolas, volto a colocar, quando o Bolsonaro cometeu os crimes que cometeu no mandato dele, ficou quieto. Na verdade, ele defendia todas aquelas coisas. E agora, de maneira muito oportunista, com a família Bolsonaro indo pro ocaso, diminuindo de tamanho, aí ele tá inclusive dando umas brigas dele com a turma do Bolsonaro. Ou seja, ele usa o Bolsonaro, ele usa as pessoas, ele usa as causas para se autopromover como um influencer. Eu não consigo aceitar que política seja feito isso. Eu só respeito político que dê uma opinião que vai fazer ele perder voto. Eu tô perdendo voto falando mal do Nicolas na sua rádio. Eu tô perdendo voto. Só que eu vou dar opinião. Eu não consigo aceitar ser igual ele, que só fala o que as pessoas querem ouvir, igual quer ver outro. Oportunismo. Cleitinho. O Cleitinho lá de Minas Gerais fala tudo que o povo quer ouvir. Mas o problema é o seguinte, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos corajosos. E você tem que ter coragem se quiser mudar alguma coisa. E esses caras não são corajosos. Respondendo você, eu vou buscar o eleitor antipetista como um todo. Vou buscar o cara que não votou, vou buscar o cara que votou nulo. Inclusive, você pega o cara que votou nulo, é um pequeno percentual. Eu tenho na pesquisa, acho que 30%, 40% desse cara. Que é claramente a pessoa que não votou, nos caras de raiva.
Eu vou buscar esses eleitores todos e eu preciso fazer, com base nessa luta, para essa busca, eu chegar nos 10%. Que com base nisso eu me torno viável. E aí o eleitor que hoje está com o Flávio vai fazer um cálculo. Esse Renan ganha do Lula no segundo turno. É isso. O Renan, gente, a entrevista tá maravilhosa, tá super rendendo. Você pode fazer o que quiser, tá? Tá acabando já, né? Mas eu faço mas vai dar sobre 2 o horas. vereador Matheus Faustino. Você disse que é um dos grandes lideranças suas hoje da missão. O vereador Matheus Faustino, ele se envolveu em 2 episódios. O primeiro, um episódio com o deputado federal Fernando Mineiro, um episódio no aeroporto, não sei se você teve conhecimento, enfim, eles trocaram farpas mesmo, e há quem diga que foi naquele episódio que ele ganhou maior notoriedade. E já como vereador da notoriedade para disputar a eleição. E já como vereador de Natal, o vereador Matheus Faustino trouxe uma crítica muito dura ao Poder Judiciário desse estado. Ele disse que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte estava vendendo sentença. Essa declaração, inclusive, houve a possibilidade de abrir um processo de cassação, não foi aberto, e o próprio vereador recuou dessa declaração dada. Isso não é um desgaste para a missão ter um líder que fala e depois desdiz? Veja só, numa democracia seria um desgaste. Num lugar em que o judiciário tem os superpoderes que tem, não é. É mera sobrevivência. Sobrevivência dizer e depois desdizer? Infelizmente seria... Mas é sobrevivência. De Sobrevivência. Quê? Sobreviver de quê? Você não vive numa democracia. Se você acha que você vive numa democracia com esse judiciário fazendo o que ele faz, você está enganada. E você sabe que eu tô falando a verdade. Você sabe muito bem que se eu continuar com essa campanha pelo impeachment do Toffoli, eu vou receber recado em algum momento. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a gente vive num regime em que o judiciário se tornou força política também. E todo mundo sabe que é perigoso fazer política assim. O Faustino, quando ele fez as críticas, ele não queria voltar atrás. Eu fui um dos que falei, cara, você é um dos nomes do nosso futuro. Eu acho que você não tem que manter essa posição. Pela sobrevivência do grupo. Então não é que o Faustino fez isso e nos prejudicou. Nós falamos pra ele fazer isso. Pra ele voltar atrás. Ele precisava. Senão iam matar ele, politicamente. E é verdade. Agora todo mundo sabe, a crítica dele, por mais que ele colocou no ar, ele pode retirar 10 mil vezes. Todo mundo sabe por que ele retirou. Todo mundo sabe por que ele retirou. Renan. Infelizmente, eu falo isso assim com pesar, porque eu queria viver num país que isso não aconteça. Renan Santos, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo hoje aqui para o 12 em Ponto 98, expor suas ideias, apresentar-se como pré-candidato à presidência da República. É o nosso primeiro candidato de pré-candidato de 2026 sentado aqui nesta bancada. Então, primeiro é visitar o Estado. Você já começa com o pé direito, digamos assim. Olha, eu adorei vocês todos. Maravilhosas perguntas, provocações aos montes. Eu adorei. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.